E aí, tudo bem com você? Professor Karim trazendo agora temas de revisão voltados para a FUVEST 2024. O tema dessa questão é de efeito fotoelétrico. Acompanha comigo. Considere uma radiação eletromagnética de comprimento de onda lambda igual a 300 nanômetros, que incide em uma placa de sódio, provocando a emissão de elétrons. Esse fenômeno é conhecido por efeito fotoelétrico. Neste efeito, os elétrons escapam da placa de sódio com energia cinética máxima, E sim max, dado por E sim max igual a energia do fóton menos W, sendo que E fóton é a energia de um fóton da radiação e W é a função trabalho. E o que é a função trabalho? É a energia mínima necessária para extrair um elétron da placa. Sabe-se ainda que a energia de cada fóton e fóton é igual a H vezes F, sendo que o H é a constante de Planck e F é a frequência da radiação. A frequência F0 da radiação eletromagnética, abaixo da qual é impossível haver emissão de elétrons da placa de sódio, vale quantos hertz? Para isso, nós temos aqui um NOT a DOT, módulo da velocidade da radiação eletromagnética, velocidade da luz no vácuo. 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros. O H, a constante de Planck, 4 10 a menos 15 elétron-volts vezes segundo. A função trabalho do sódio, importantíssima aqui nessa questão, 2,3 elétron-volts. E, se você precisar, 1 elétron-volt igual a 1,6, 10 a menos 19 joules. Tá legal? Bom, veja que esse assunto, esse tema é de física moderna. Normalmente, no ensino médio, isso não é abordado. É por esse motivo que a FUVEST, a banca, tem a preocupação de explicar para o candidato a ideia do efeito fotoelétrico. E para você ter uma ideia, essa questão é uma adaptação de uma questão que já foi da FUVEST. Acompanha então comigo, vamos tentar entender primeiro o que é o efeito fotoelétrico. Então veja só, para isso, imagina que você tem aqui uma placa metálica, uma placa de sódio. E a gente vai incidir nessa placa um feixe de luz. Essa luz aqui eu vou representar por essas ondas. Imagina só que aqui você tem ondas se propagando, essas ondas têm uma determinada frequência, então essa luz ela incide aqui nessa placa. Agora, veja só, interessante essa proposta. Para a gente entender o efeito fotoelétrico, a gente tem que encarar a luz como se fosse um feixe de partículas. Então você imagina que a luz ela é composta de inúmeras partículas e essas partículas elas foram chamadas de fótons. Então, essas bolinhas vermelhas que eu estou colocando aqui junto com a luz são os fótons dessa que fazem parte da luz. Aí eu queria que você entendesse que cada bolinha vermelha dessa, cada fóton, contém um pacotinho de energia. E esse pacotinho de energia, ele é chamado de quantum. E aí a gente pode também avaliar o seguinte, a gente pode avaliar o quanto vale essa energia. Então, cada um fóton que faz parte dessa luz tem uma quantidade de energia que é dada por isso aqui. Essa fórmula até apareceu aí no texto para vocês, porque a FUVEST, quando coloca essa questão, ela fala isso, porque é um tema de física moderna. Por isso que eles vão dar a fórmula. Você não precisa saber de cor para essa prova. Mas então, a energia de cada fóton, ele até coloca para você aqui, ó, é H vezes F, onde H é uma constante chamada constante de Planck, e F é a frequência da luz. Você sabe que a luz ela tem uma determinada frequência, tudo bem? Então, essa fórmula, eu repito, ela serve para calcular a energia de cada um fóton que tem aí. É claro que aí tem trocentos fótons, né? Tem muitos fótons aí dentro, mas cada fóton tem essa quantidade de energia, tá legal? Muito bem, agora nós temos aqui a superfície metálica, e você sabe muito bem que essa superfície metálica tem elétrons, tá certo? Vamos colocar aqui então, olha, essas cargas negativas são elétrons que moram, vamos dizer assim,
aí na superfície do sódio, tá bom? Beleza. Agora eu queria que você imaginasse o seguinte. Bom, imagina que eu vou pegar uma porção ínfima dessa placa, onde eu seria capaz de enxergar os átomos dela. Então aqui do lado eu representei aqui intuitivamente um átomo. Então esse átomo ele é formado por essa região amarela que é o núcleo, e lá no núcleo você tem principalmente os prótons que têm carga positiva. Muito bem. Agora a gente pode pensar assim, por exemplo, esse elétron que está aqui na superfície, ó, que eu estou desenhando para você aqui agora, vamos fazer de conta que é esse elétron que se encontra nesse nível aqui do átomo, ó, tudo bem? Aí o que a gente sabe? A gente sabe que carga positiva do núcleo, o próton, ele atrai aquele elétron. Existe uma força elétrica de atração trocada entre o próton e o núcleo. Então a gente pode dizer que esse elétron que está aqui girando ao redor do núcleo, ele está preso a esse núcleo. E se ele está preso a esse núcleo, é porque existe uma energia de ligação, que na física a gente chama de energia potencial elétrica entre essas duas cargas. Muito bem. Agora, imagina que eu queira fazer o seguinte. Imagina que eu queira arrancar esse elétron daí. Bom, como é que eu posso arrancar o elétron? Bom, eu posso pegar minha mão ali, ó, e posso literalmente, ó, puxar esse elétron aqui para fora. Tá certo? Agora, então, se eu quero, na verdade, arrancar esse elétron, eu tenho que dar uma energia suficiente para arrancá-lo daí. Agora, olha que interessante. Luz não é uma forma de energia, tanto é que você calcula a energia dos fótons da luz por essa fórmula. Então, essa luz tem energia. Agora, essa energia não está incidindo na placa? Tá. Agora, quem vai sentir essa energia? Ah, são os átomos que moram aqui. Ah, então tá vendo esse átomo que mora aqui na superfície da placa? Na hora que ele sente essa energia que é trazida pela luz, o que essa energia pode fazer? Ela pode literalmente arrancar esse elétron daqui. Tá certo? Então o que a gente pode falar? Veja, então essa onda que traz energia, essa energia pode ser dada na tentativa de arrancar o elétron daqui. Agora preste bem atenção. O valor dessa energia necessária para arrancar um elétron daquela placa tem um nome no efeito fotoelétrico. Isso é chamado de função trabalho, que é representado pela letra W, de work aí do inglês. Tá bom? Então você entendeu? O que é o W? Então chama função trabalho. O que é a função trabalho? É o mínimo de energia que eu tenho que dar para essa placa para arrancar um elétron dela. E pode ver que o cara aqui da FUVEST, ele define isso para você. Tá bom? Olha só, gente. Ele fala que a função trabalho é o quê? Tá vendo? Ó, é a energia mínima necessária para extrair, ó, para arrancar um elétron da placa. Tudo bem até aí? Beleza? Tá. Então, olha só que interessante. Aqui, ó, no Note a Dot, ele falou que a função trabalho do sódio é 2,3 elétron-volt. Não se preocupa, porque o elétron-volt é uma unidade de energia. Se você tiver muita curiosidade em saber quanto vale o elétron-volt, ele te avisa aqui que cada um elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, que é uma unidade conhecida da gente. Não se preocupa então com essa unidade de elétron-volt. Pensa que o sódio ele tem uma função trabalho de 2,3 elétron-volts. O que isso significa? Olha só que interessante. Se esses fótons aqui, que pertencem à luz, que são partículas da luz, chegarem aqui com uma energia de exatamente 2,3 elétron-volts, o que vai acontecer? 2,3 elétron-volts, quando absorvida pela essa placa, não é exatamente o valor da função trabalho? Então, o que acontece? Então, quando essa luz chega com essa energia, eu consigo fazer o quê? Arrancar um elétron daqui. Agora, olha que interessante. E se, por acaso, esses fótons tivessem uma energia maior, por exemplo, 3 elétron-volts. Então, imagina que cada fóton que faz parte dessa luz chega com uma energia de 3 elétron-volts. A função trabalho do sódio não é 2,3 elétron-volts? É. Então, o que acontece? Bom, dos 3 elétron-volts, 2,3 é só para fazer o quê? É só para tirar o elétron. Mas não está sobrando um pouquinho de energia, está sobrando quanto? Ó, 3 menos 2,3 dá quanto? 0,7 elétron-volts. E eu te pergunto, onde estão esses 0,7 elétron-volts?
Aí que tá. Quando a gente consegue arrancar o elétron, o que acontece com ele, gente? Quando eu consigo arrancar ele, como está sobrando 0,7 elétron volts ainda, esse 0,7 elétron volts vai virar o quê? Energia cinética, porque ele é ejetado, ó. Ele sai daqui, literalmente ele é arrancado e ejetado. Então, se ele sai com velocidade, é porque tem que ter energia. No caso desse exemplo, essa energia seria 0,7 elétron volts. Então, é por esse motivo que a gente pode pensar aqui, literalmente, em conservação de energia. Então, a expressão do efeito fotoelétrico nos diz o seguinte, que a energia de um fóton que pertence àquela luz, tá bom? É igual a quem? Então, vejam, uma parte da energia do fóton é dado para quebrar, para tirar o elétron dali. E essa mínima energia para tirar o elétron chama função trabalho W. Agora, e o excedente? E se sobrar uma energia como sobrou aqui? O que essa energia vai se transformar? Em energia cinética máxima de ejeção desses elétrons. E aí, se você olhar o que a gente está fazendo aqui, é exatamente aquilo que o texto propõe. Veja, olha só. Aqui no caso ele passou a função trabalho para cá, ficou energia do fóton menos função trabalho. Pode ver, a energia cinética máxima de ejeção dos elétrons é o quê? É a energia do fóton de luz que chega menos a função trabalho. É exatamente isso. É conservação de energia que a gente está usando aqui. Tá legal até aí? Tudo bem? Maravilha? Muito bom. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Olha só, cada um fóton que chega aqui, então olha só, então imagina que você tem uma placa metálica, então eu vou até fazer aqui para você, ó, quando chega aqui um fóton, então essa bolinha vermelha aqui é um fóton que chegou na placa. O que vai acontecer? Literalmente você vai pensar em colisão. Quando esse um fóton chega ali, pumba, bate na placa, o que acontece? Devido a essa colisão, ele consegue fazer o quê? Arrancar um elétron da placa. Só que como essa luz está cheia de fótons, então quando vier aqui o segundo fóton, o que esse segundo fóton faz? Ele vem aqui, ó, e pimba, bate na placa. E qual o resultado dessa colisão? A saída de outro elétron. Então eu quero que você entenda que cada um fóton que chega na placa consegue tirar um elétron. Isso é muito importante. Tudo bem até aí? Maravilha? Ok. Agora, mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, veja só aqui. Bom, eu queria que você pensasse assim então. Essa aqui é a placa de sódio da questão passada, tá? Então vamos lá, eu sei que a função trabalho, que é o mínimo de energia que eu tenho que dar para essa placa para pelo menos tirar o elétron, é 2,3 elétron volts. Vamos deixar marcado aqui, como é a mesma placa, o mesmo material, a mesma função trabalho, 2,3 elétron volts. Beleza. Veja que eu estou escrevendo aqui em cima fótons de luz vermelha, ou fótons da luz vermelha. Então, se eu escrevi fótons da luz vermelha, é porque eu tenho uma luz vermelha incidindo aqui, tá bom? Agora, veja só uma coisa. Então, isso aqui representa a luz vermelha chegando aqui. O que a luz vermelha contém? Ela contém fótons da luz vermelha, tudo bem? Então, essas bolinhas aqui, ó, são os fótons da luz vermelha. São vários aí, tá legal? O que eu sei? Eu sei que cada um fóton desse, vem comigo aqui, cada um fóton desse tem energia. E quanto que é a energia de cada um fóton da luz vermelha? Vamos lá, então. A energia do fóton, ou de um fóton da luz vermelha, é H vezes F. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Olha só, o H é a constante de Planck. Foi dada aqui para você, ó, a constante de Planck H é 4,15, 4 vezes 10 a menos 15 elétron volt vezes segundo. Então, escreve para mim aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 15 elétron volt segundo, tá bom? Ó, elétron volt segundo. Vou deixar a unidade, eu quero fazer com você uma análise dela também. Vezes. E quanto que vale a frequência? Vamos lá. Bom, luz vermelha. Eu coloquei essa tabela de propósito para mostrar para você que a cor vermelha ela tem uma frequência que varia, de acordo com essa tabela, de 405 terahertz até uns 480. Vamos pegar um valor
para a gente fazer conta, tá? Então vamos pegar o seguinte valor. Bom, entre 405 e 480, vamos pegar o 450. Né? O 450 está aí dentro dessa faixa, 450 terahertz. Então, quando eu falo tera, não esqueça que o tera é 10 elevado a 12. Então, fica 450 vezes 10 a 12 hertz. Bom, então, gente, essa é a frequência. Escrevendo em notação científica, vai ficar 4,5 vezes 10 a 14 hertz. Lembrando que o hertz também é conhecido por segundo a menos 1, não é isso? Porque é 1 sobre segundo, né? O inverso do período é a frequência, né? Então, 1 sobre segundo ou segundo a menos 1, tá legal? Muito bem, então. Coloque para mim aqui, ó. Então, a frequência, então, supondo que a frequência dessa luz vermelha seja 450 terahertz, a energia de cada fóton dessa luz é quanto? Então, vai. O H é 4 vezes 10 a menos 15, a frequência é 450, que é 4,5, vezes 10 a 14. 1 sobre segundo, né? A unidade hertz é 1 sobre segundo. Veja, segundo em cima, corta segundo embaixo, tá bom? E quanto que vai dar isso? 4,5 vezes 4 dá 18. Multiplicação de potência, conserva a base, soma o expoente. Bom, estou devendo 15, paguei 14. Então, 10 a menos 1, a unidade elétron-volt, ou se você preferir, 1,8 elétron-volts. Beleza. Então, o que eu calculei? Cada fóton, preste atenção nisso, cada fóton que pertence a essa luz vermelha, quando incide na placa, quando bater aqui na placa, pensa em colisão. Quando ele bater aqui na placa, o que vai acontecer? Ele entrega para essa placa uma energia de 1,8 elétron-volts. Eu te pergunto, com 1,8 elétron-volts, eu consigo arrancar o pobre do elétron aqui? Não. Por quê? Porque para arrancar o elétron, no mínimo é 2,3. Para arrancar o elétron do sódio, no mínimo é 2,3. Então, esse elétron não é arrancado. Então, acontece, se o elétron é arrancado, eu não vou ter mais aqui essa ejeção de elétrons. O que vai acontecer é só o aquecimento da placa. Tudo bem até aí? Então, eu não consigo arrancar o elétron. Agora, eu tenho uma pergunta para você. E se eu aumentar o brilho dessa luz? Vamos supor que, ó, a espessura do raio de luz aqui é essa, tá? Se eu quiser aumentar o brilho da luz, vamos colocar uma luz vermelha, porém mais intensa, mais forte. Então, para dizer que ela é mais forte, eu vou fazer assim, ó, entendeu? Vou colocar um feixe vermelho mais grosso. Eu intensifiquei a luz, tem um brilho mais forte agora. Então, eu te pergunto, será que agora eu consigo arrancar o elétron intensificando o brilho dessa luz vermelha? E aí, o que vocês acham? Você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque quando você aumenta o brilho, você não está aumentando a frequência da luz. A frequência da luz vermelha é 450 terahertz, independente se a potência do feixe é meio watt, 1 watt ou 60 watts. Professor, mas o que muda então quando você aumenta o brilho dessa luz? De acordo com a teoria corpuscular, o que vai mudar é a quantidade de fótons. Ah, então eu vou ter, claro, professor, eu vou ter muito mais fótons. Pois é, pois é. Mas então, professor, tendo mais fótons, eu não consigo arrancar o elétron? Não. Por quê? Porque mesmo que você coloque mais fótons, a energia de cada um fóton vai continuar sendo a mesma, que é quanto? 1,8 elétron-volts. Então, por exemplo, aumentou o número de fótons, agora ao invés de 10 fótons, tem 30, supostamente. O que acontece? Acontece que cada fóton, por exemplo, esse novo fóton dessa nova luz mais forte, quando chegar aqui, o que vai acontecer? Ele vai entregar para essa placa 1,8, não é suficiente para arrancar esse elétron. O que pode acontecer é aumentar o aquecimento dessa placa, mas arrancar o elétron você não consegue, mesmo que a luz seja mais intensa. Olha que interessante isso. Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos para o final da faixa? Vamos lá? Vamos pegar o violeta, tá? Aquela cor mais violenta, né? Tem uma frequência maior. O violeta é mais violento. Lembra que a frequência ela cresce do vermelho em direção ao violeta, tá bom?
Vai lá então, olha só. Perdão, pessoal. Olha só. Aqui, ó, imagina que você tem agora um feixe de luz violeta. Eu vou até colocar um feixe bem fraquinho, uma luz bem fraquinha, em contraposição a essa luz forte vermelha aqui. Bem fraquinha, tá? Tudo bem. O que a luz tem mesmo? De acordo com a teoria corpuscular, essa luz é formada de várias partículas chamadas fótons. Isso. Aí eu queria saber quanto que vale a energia de cada um fóton que está aí dentro dessa luz. Vamos calcular? Olha só, cada um fóton que está aqui vai ter uma energia igual a quanto? Vamos lá, energia dos fótons da luz violeta, hein? Vamos lá, HF. Vamos agilizar um pouquinho? Ó, o H é 4 vezes 10 a menos 15 elétron-volts segundo. Agora não preciso mais colocar a unidade. E a frequência, gente? Vamos lá. O violeta está aqui no final da faixa. Ó, o violeta, segundo consta, vai de 680 terahertz até 790. Para ficar fácil a conta, vamos escolher 700, fica dentro do intervalo. Então, 700 terahertz, ó, 700, vamos colocar aqui, terahertz. O tera é 10 a 12, não esquece. Então, 700 vezes 10 a 12, esses dois zeros aqui vêm para cá. 10 quadrado com 10 a 12 dá 10 a 14, né? Então é como se fosse 7, 10 a 14, né? Muito bem, olha só. Hertz. Beleza. 7, 10 a 14. Então fica assim, ó. E aí fazendo essa conta, 7 vezes 4, 28, menos 15 com 14, menos 1. 2,8, 10 a menos 1 é o mesmo que 2,8, então 28, 10 a menos 1 é o mesmo que 2,8 elétron-volts. Beleza. Então, olha só, esse fino feixe de luz violeta é uma luz fraquinha. Porém, cada fóton que nela mora, então cada fóton que aqui chega colidindo. Pode pensar que o fóton é uma pedra que você joga ali, entendeu? Uma bolinha que vai colidir com a placa. Então veja, na hora que esse elétron colide aqui, o que acontece? Lembra do elétron lá? O elétron recebe essa pancada. Olha o elétron que está aqui na placa de sódio. Na hora que o elétron recebe essa energia, para arrancar o elétron não precisa de 2,3? Pois é. Professor, tem mais. O fóton que chegou aqui tem energia sobrando. Então o que acontece? Então eu consigo arrancar o elétron. Sobrou energia? Sobrou meio. Para onde vão esses meios, pessoal? Então esse meio é justamente, se o elétron é ejetado, é porque ele sai daqui com velocidade. Então ele tem que ter energia. Então a gente pode falar que a energia cinética máxima de saída, de ejeção desse elétron é meio. Tá bom? Que conta que você fez? Exatamente a do efeito fotoelétrico. A energia do fóton, de um fóton que chegou ali, foi suficiente para a função trabalho, o mínimo para tirar o elétron, e sobrou um pouquinho para a energia cinética máxima de ejeção. Então ficou 2,8 elétron-volts, função trabalho 2,3. Então você chega à conclusão que a energia cinética de ejeção a energia cinética máxima de ejeção desse elétron é meio elétron-volt. E olha que interessante. Aqui, mesmo que a luz tenha uma potência muito baixa, ainda assim eu consigo arrancar o elétron. Então veja que o problema aqui não é a intensidade da luz, é a frequência. Então, professor, tem que ter uma frequência certa, né, para a gente conseguir arrancar o elétron. Exatamente, não é uma questão de intensidade. É claro que se a gente coloca um feixe violeta mais intenso, o que vai acontecer? Você consegue arrancar mais elétrons da placa. E não esquece, para cada um fóton que chega, é arrancado um elétron. Tá? Não tem como chegar um elétron e arrancar 10. Perdão, não tem como chegar um fóton e arrancar 10 elétrons, tá bom? Um fóton, um elétron, tá certo? Bom, e aí com essas ideias, eu acho que agora aquela questão da FUVEST ficou bem fácil, não ficou? Dá uma olhada comigo, olha como vai ficar, ó, chuchu beleza essa questão. Vamos lá, volta para ela aqui, gente. Ó, eu vou escrevê-la nesse espacinho aqui, tá bom? Nesse espacinho aqui já vai ser suficiente. Deixa eu tirar isso aqui também. Vamos abrir um espacinho aqui para a gente resolver a questão da FUVEST. Então ele dá aí a explicação do efeito fotoelétrico, tá bom?
E aí, olha a pergunta dele, ó, olha como ficou tranquilo, gente. Qual é a frequência F0 da radiação eletromagnética abaixo da qual é impossível haver emissão de elétrons? E aí, gente, como é que eu vou calcular essa mínima frequência para ter emissão de elétrons da placa de sódio? Vamos lá? Tranquilo. A função trabalho não é 2,3? Ele está perguntando qual é a mínima frequência para que você consiga arrancar elétrons dessa placa, tudo bem? Então eu vou te perguntar uma coisa. Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Olha só, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui também. Bom, a gente sabe que a função trabalho do sódio é 2,3. Então, se a luz incidir aqui, então ela tem uma certa frequência que eu não sei, que ele chamou de F0. Mas eu sei que associado a essa frequência aqui, que eu vou chamar de F0, eu tenho uma energia. Tá legal? Então, para essa frequência eu tenho uma energia. Eu não sei, mas eu sei que tem. Tá, então eu te pergunto assim, se essa energia for exatamente 2,3 elétron-volts, o que vai acontecer com esse elétron? Vamos lá? Ó, então, um fóton chega aqui, ó, bate ali com exatamente 2,3. Na hora que o elétron absorver esses 2,3, não é aquilo que ele precisa para ser extraído? Pois é. Então, ó, eu consigo pelo menos o quê? Extrair o elétron daqui. Tá certo? É que não vai sobrar energia para ele ser ejetado, mas eu consigo extraí-lo. O que ele está perguntando? Ó, ele quer saber a mínima frequência abaixo da qual é impossível haver emissão. Então, o que a gente faz, pessoal? O mínimo para começar a conversa, o mínimo para ser emitido tem que ser 2,3. Tá certo? Então, um pouquinho acima de 2,3 eu consigo emitir elétrons. Com 2,3 ele está quase. Ele está extraído, mas ele não foi ejetado. Então, o que você faz? Pega a formulinha do efeito fotoelétrico. A energia de cada fóton que chega é a função trabalho mais a energia cinética máxima. Veja, ele quer saber a energia mínima do fóton. Quando é que eu sei que o fóton chega aqui com a energia mínima? Quando essa energia mínima for igual à função trabalho, ou seja, a energia cinética de ejeção desses elétrons é zero. Pensa que essa energia é só para tirar o elétron. Então, pronto. O que você faz? A energia do fóton não é H vezes F? Então, H, só que o F é F0. É a frequência mínima. Tem autor que chama ela também de frequência de corte, tá bom? Isso é igual a W, que é a função trabalho. Olha que legal. F0, então, vai ser W por H, constante de Planck. Vamos colocar aqui o H, 2,3 elétron-volt. Vamos colocar com a unidade de tudo. O H, 4 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo. Você já sabe o roteiro. Veja, elétron-volt em cima, corta elétron-volt embaixo. O que sobrou? Sobrou 1 sobre segundo, né? 1 sobre segundo é hertz, a gente já discutiu isso. Então, fazendo essa conta, F0 é quanto, gente? Vamos lá. 2,3 dividido por 4 dá 0,575. O 10 a menos 15 passa para cima, fica mais 15. Em notação científica, nós vamos encontrar 5,75 vezes 10 a 14 Hz. Lembra que 1 sobre segundo é Hz, tá legal? Pronto. Então, essa é a mínima frequência. Então, qualquer luz que chegar com uma frequência abaixo de 5,75 não vai ter ejeção de elétrons. Acima disso, você vai ter ejeção de elétrons, efeito fotoelétrico. Beleza, moçada? Maravilha. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, curta, passe aí para os seus amigos, beleza? E no mais, bons estudos para vocês. Boa FUVEST domingo. Até mais.